Você sabe qual é a relação entre o intestino e o cérebro? E se eu te dissesse que o intestino tem muito a ver com doenças como depressão e ansiedade? E que doenças intestinais podem piorar essas doenças, assim como depressão e ansiedade podem piorar doenças intestinais também. Já ouviu falar sobre isso? Não? Então vem comigo e vamos desvendar mais esse assunto. Olá, para quem é novo no canal, meu nome é Taniele, eu sou médica, cirurgia geral e do aparelho digestivo. E hoje eu tô aqui para conversar sobre a relação entre o intestino e o cérebro. Mas antes de começar, eu queria te pedir para não esquecer de curtir o vídeo para espalhar para mais pessoas e também para se inscrever no canal. É fácil, é só clicar na inscrição e no sininho de notificação. Assim você recebe uma notificação sempre que chegar um vídeo novo no canal. Vamos para o assunto então? Você sabia que o intestino é o maior órgão sensorial do nosso corpo? Isso quer dizer que é ele que passa a maior parte das informações sobre o meio ambiente no qual a gente se encontra para o cérebro. Dentre eles, o tipo de alimento que a gente se alimenta, o tipo de nutriente que está presente na nossa alimentação ou não, o tipo de bactéria que convive com a gente e, inclusive, ela nos ajuda a comandar a imunidade, ou seja, as formas de defesa que o corpo vai agir contra micro-organismos que não pertencem ao nosso corpo. Pois é, essas informações são de extrema importância para a nossa sobrevivência, mas claro que elas não são percebidas o tempo inteiro por nós. Imagina que confusão seria se todas essas informações o tempo inteiro fossem conscientes, ou seja, todas essas informações que o intestino capta fosse passado para o nosso cérebro e a gente soubesse e tivesse consciência disso. Seria muito cansativo. Provavelmente a gente não conseguiria fazer mais nada além de prestar atenção no nosso intestino. E nos impossibilitaria de ler, de estudar, de trabalhar, de buscar comida, dentre outros. Então não é uma possibilidade. Agora, não é porque a gente não tem consciência disso que ele não pode afetar e influenciar áreas importantes do nosso cérebro, que podem definir a autoconsciência, a sensação de medo, o processamento de emoções, a memória, a motivação e até mesmo a moral. Agora, além do intestino alterar o nosso sistema nervoso central, o cérebro, o sistema nervoso central, também pode alterar o intestino. Ele pode regular a movimentação do intestino, a produção de secreções que ajudam na digestão dos alimentos, a produção de hormônios e até mesmo a comandar a imunidade do intestino, ou seja, como o organismo vai se defender contra micro-organismos patógenos, ou seja, que causam doença nos seres humanos. Outro fator fundamental entre essa conexão entre intestino e cérebro é as bactérias que convivem no nosso intestino. Pois é, a gente já conversou sobre esse assunto algumas vezes aqui no canal, mas vamos retomar um pouquinho para entender um pouquinho melhor sobre esse assunto. O nosso corpo é repleto de micro-organismos que convivem com a gente harmoniosamente. O intestino é o lugar que mais tem esse tipo de organismo. E esses organismos podem ser de diferentes espécies. Pode ser desde vírus, fungos, protozoários, mas principalmente bactérias. Cada indivíduo tem micro-organismos diferentes em quantidades diferentes, que pode variar conforme a idade da pessoa e conforme, por exemplo, a alimentação, o lugar que ela convive. Ou seja, cada um de nós tem um tipo de organização de micro-organismos dentro do nosso intestino e pode variar durante a nossa vida também. Esses micro-organismos têm diversas funções no nosso intestino. Entre eles, nos ajudam a digerir e absorver alguns tipos de nutrientes, nos ajudam a produzir alguns tipos de vitaminas, eles podem ajudar a evitar infecções por patógenos, por doenças, por micro-organismos que causem doenças, e também eles aumentam a nossa imunidade, ou seja, a defesa do nosso corpo. Em algumas pessoas pode acontecer um desequilíbrio nessa flora intestinal. Com isso, alguns micro-organismos que causam mal, mais mal do que bem, acabam se proliferando, ou seja, aumentando de quantidade. Com isso, existe uma produção maior de toxinas que fazem mal, que podem aumentar a inflamação e a permeabilidade intestinal. Com isso, existe uma inflamação de todo o intestino, que também altera as células nervosas, que também encaminha essa sensação de inflamação para o cérebro. E essa inflamação crônica no cérebro pode predispor à depressão e à ansiedade. Os neurotransmissores. Os neurotransmissores são quem permite que a informação seja passada de um nervo para o outro. Isso porque os nervos não são grudados entre si, existe um espaço entre eles e a comunicação é feita através dessas moléculas que passam a informação adiante. Apesar deles agirem nos nervos, a gente sabe hoje em dia que algumas bactérias e até as células do nosso intestino podem produzir alguns tipos de neurotransmissores, que podem fazer com que a informação se passe mais fácil ou menos fácil conforme o tipo de substância que é produzida. Isso faz com que a pessoa possa encaminhar mensagens boas ou ruins para o cérebro.
principalmente a depender do tipo de neurotransmissor que está sendo produzido em maior quantidade no intestino. O ciclo vicioso. Vamos conversar um pouquinho sobre a comunicação entre intestino e cérebro e o quanto um acaba influenciando o outro. Para entender um pouquinho melhor, vamos antes conversar um pouquinho sobre um mecanismo muito importante para a nossa sobrevivência, o mecanismo de luta ou fuga. Imagina a situação. Você está andando por uma floresta e de repente se depara com um leão. Numa situação como essa, provavelmente o melhor a se fazer é lutar ou fugir. E para isso, o nosso corpo acaba também fazendo uma função essencial para nos permitir chegar num destino mais seguro. Para otimizar e melhorar nossas chances de sobrevivência, o nosso corpo faz com que toda a nossa energia se concentre em órgãos essenciais para a nossa sobrevivência. Nesse caso, o cérebro, para a gente pensar mais rápido, o coração para bombear o sangue mais rápido e os nossos músculos para a gente conseguir correr ou lutar de uma forma mais efetiva. Enquanto isso, os demais órgãos, como por exemplo o intestino, acaba sendo deixado de lado. A circulação reduz bastante nesses outros órgãos para que a concentração fique mais nesses órgãos que são de extrema importância para a nossa sobrevivência. Ninguém, nem o nosso cérebro e o nosso intestino vão querer ficar preocupado com a absorção de nutrientes numa situação de risco tão grave de vida, não é mesmo? Agora, trazendo isso para o nosso dia a dia, e uma coisa super comum é o estresse crônico. A nossa pressa no dia a dia e nossas angústias, no geral, acabam dando a sensação para o cérebro de que a gente está sempre num momento de luta ou fuga. Com isso, existe uma concentração da circulação e da energia para o cérebro, coração e músculos, o que acaba deixando o intestino um pouco de fora disso. A falta de nutrientes, oxigênio para essas células faz com que essas células acabem criando machucados, microlesões, que são lesões pequenas, muitas vezes imperceptíveis, mas que com o tempo aumentam a inflamação no intestino e também facilitam a proliferação de bactérias não boas para o nosso intestino. Ou seja, com o tempo e com o estresse crônico, existe uma grande possibilidade dessa pessoa ter uma disbiose intestinal, ou seja, as bactérias do intestino estarem completamente desreguladas, e a inflamação crônica acabar facilitando isso e reduzindo a absorção de diversos nutrientes. E aí o inverso também acontece. A inflamação crônica, junto com alterações nas bactérias e na produção de neurotransmissores, acaba encaminhando para o cérebro informações de inflamação crônica. Com isso, a tendência é que a pessoa acabe ficando mais estressada, com o estresse crônico mais predominante, o que facilita a depressão e a ansiedade e, novamente, retorna o ciclo para a fase de inflamação do intestino que a gente conversou agora no início desse tópico. Agora você deve estar se perguntando, e como se sabe sobre tudo isso? São diversos estudos ao longo dos últimos anos, em que foi possível comprovar a conexão entre intestino e cérebro tanto em modelos animais como em seres humanos. Claro que existem muitos outros estudos a serem feitos, e ainda é um assunto relativamente novo e cheio de coisas para se descobrir, mas diversos estudos já comprovam tudo isso que a gente está conversando aqui. E o motivo de trazer esse tipo de assunto aqui no canal é para que você consiga compreender que nós somos um todo. O nosso organismo não é só o nosso intestino, só o nosso cérebro, só a ansiedade, só a depressão. Nós somos completos. E para a gente melhorar um lado, muito provavelmente a gente vai ter que melhorar o todo. Então, pessoas que sofrem de ansiedade e depressão também precisam melhorar a alimentação e hábitos no geral, porque melhorar um acaba ajudando o outro. E a gente só vai conseguir realmente ficar bem quando a gente consegue resolver todos esses tópicos da nossa vida. Mas se você tem algum problema, o que fazer? Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é procurar ajuda. Procure um especialista de acordo com o sintoma que está mais te incomodando. E a partir disso, e a partir do início desse tratamento, busque mudar outros hábitos para melhorar nesse sintoma também. Geralmente, o tratamento não é realizado por um especialista só ou por uma medicação única. Geralmente, ele precisa de um todo, ou seja, psicoterapia, uma nutrição adequada e uma avaliação médica para avaliar se existem outras comorbidades, outras coisas que precisem de tratamento medicamentoso. Um tratamento potencializa o outro, o que facilita numa melhora real e mais permanente. Mas o vídeo ainda não acabou. Para aprofundarmos mais sobre o assunto e conversar um pouquinho sobre como a nutrição pode nos ajudar nesse eixo intestino-cérebro, a gente trouxe aqui no canal a nossa companheira e parceira, a nutricionista Suyan, para trazer um recadinho para você. Olá! Agora que você já entendeu tudo que está se passando por aí, eu vou te dar várias dicas de como a gente pode fazer para melhorar um pouquinho todos esses sintomas através da alimentação. Então eu te convido para passar lá no meu canal, Nutra-Suyan, que você vai encontrar várias dicas sobre o tema. Te espero! Eu espero que você tenha gostado. Eu fico por aqui, um abraço, cuide bem de você e tchau!